Nos últimos 2 meses, busquei aprimorar minhas habilidades em desenho assistido por computador, elevar meus projetos e explorar todo o potencial das minhas impressoras 3D. E deixa eu te contar, aprendi muito nesse caminho, incluindo cerca de 1 dúzia de habilidades realmente valiosas, atalhos e ajustes de mentalidade que estou muito ansioso para compartilhar com todos vocês neste vídeo. Veja como a maioria de vocês eu sabia como projetar peças simples ou até mesmo montagens moderadas. Mas ainda existia um grande abismo entre as minhas ideias e a minha capacidade de executá-las. E embora eu adore isso, existem milhões de projetos incríveis por aí para eu baixar e imprimir. Em algum momento, eu simplesmente cansei de esperar que outra pessoa resolvesse meus problemas. Mas durante todo esse desafio, havia uma pergunta persistente no fundo da minha mente. Será que eu conseguiria chegar ao ponto de criar qualquer coisa que quisesse? Ou será que eu sempre estaria limitado? Só havia uma maneira de descobrir. Vamos nessa! O desafio começou no primeiro dia, não indo direto ao desenho assistido por computador ou a um curso online, mas escrevendo em um diário. Veja, eu costumava ensinar técnicas de aprendizagem e memória, então sei que um dos passos mais importantes e negligenciados no aprendizado é sentar e definir o que é sucesso de verdade. O que você realmente quer alcançar em termos concretos? Então, no caso de desenho assistido por computador, você quer melhorar em modelagem orgânica ou paramétrica? Você quer modificar projetos de outros, criar peças únicas ou desenvolver conjuntos mecânicos complexos? Quando comecei, achava que era competente em projetar peças. Falarei mais sobre isso em breve. Mas eu não fazia ideia de como criar projetos mais complexos corretamente. Então esse seria o meu foco. Mas isso sou eu. E você? Antes de entrarmos nas dicas mais práticas, quero que você tire um momento e compartilhe nos comentários abaixo em qual aspecto de desenho assistido por computador ou design você quer melhorar. Espero abordar isso nas próximas 9 estratégias. Se não, o exercício ainda será muito útil para você. E isso vai me ajudar a planejar um possível vídeo de continuação para este aqui. Agora que sabemos o que queremos alcançar, o próximo passo importante, obviamente, é escolher um pacote desenho assistido por computador que apoie esse objetivo, e não apenas o pacote desenho assistido por computador que todo mundo parece usar. Se você gosta de modelagem de malha ou escultura, provavelmente vai preferir o Blender ou o Shaper 3D. Se por outro lado você prefere modelagem paramétrica, então vai querer escolher uma opção completamente diferente. Agora, eu sei que muitos de vocês provavelmente já têm seu software desenho assistido por computador preferido, então não vou insistir nesse ponto, mas só queria dizer isso. Se você não ama absolutamente o software desenho assistido por computador que está usando atualmente, ou se você está encontrando muita dificuldade ao tentar fazer as coisas que deseja, mude. Passei tempo demais tentando adaptar o Blender para atender às minhas necessidades, e no final, as coisas realmente mudaram para mim. Mas para você pode ser outra coisa. O ponto principal é que o pacote de desenho assistido por computador certo depende do que você quer projetar, do tipo de dispositivo de computação que você quer usar e de como você pensa. Então, eu realmente não posso enfatizar esse ponto o suficiente. Encontre um pacote que funcione para você. Como eu disse antes, e como muitos de vocês, meu grande objetivo com esse desafio era simplesmente me tornar mais proficiente em projetar montagens mais complexas ou projetos que usam muitas peças. Então, não deve ser surpresa que foi exatamente por aí que comecei meu aprendizado agora. Antes, se eu queria projetar um projeto, eu simplesmente começava e ia desenhando cada peça individualmente no lugar até terminar. Eu achava que montagens eram só para quando você precisava adicionar hardware ou criar interações entre as diferentes peças, mas eu estava errado. O problema de colocar todos os ovos em uma cesta desse jeito é que sua lista de recursos fica realmente inchada. E mesmo com os truques que vou te ensinar em um instante para organizá-los, ainda é muita coisa para rolar na tela. Então, enquanto assistia a diferentes vídeos de treinamento e recomendações de profissionais de desenho assistido por computador, percebi que existe uma maneira muito melhor de fazer isso. Se certas peças dependem da mesma geometria ou compartilham esboços ou operações booleanas, não há problema em fazer assim. Projete-as em um único espaço de trabalho.
Quando você lidar com peças mais complexas e sem relação geométrica, o ideal é projetá-las em espaços de trabalho ou estúdios separados. E então, montar tudo, incluindo o hardware, em uma montagem. Se você precisar referenciar outra peça para o design de uma peça, ainda pode fazer isso importando a peça ou a montagem. O Onshape chama isso de recurso derivado, que pode ser inserido no novo espaço de trabalho ou estúdio de peças. Chamo de estúdio de peças porque é esse o nome no Onshape. Mas os mesmos princípios e melhores práticas se aplicam a qualquer suíte de desenho assistido por computador que você esteja usando. Na verdade, espera aí, ei ChatGPT, você pode fazer um favor para mim e traduzir o que acabei de dizer para a linguagem do Fusion? E aí? Usuários do Fusion pensem nisso como usar vários corpos em um componente, em vez de um conjunto de montagem de nível superior com juntas. Sem querer ofender, mas até a terminologia no Fusion me desanima, tipo corpus. De qualquer forma, esse hábito, junto com alguns outros truques que vou compartilhar, vai limpar bastante sua lista de recursos, tornando muito mais fácil voltar e ajustar ou editar seus projetos, o que economiza muito tempo. Agora, vou admitir que nem sempre tiro tempo para fazer isso, mas quando faço, realmente diminui minha sensação de sobrecarga e bagunça. E isso é uma boa introdução para as próximas duas coisas que aprendi. Ok, então talvez essa próxima não seja tanto uma dica, mas sim um ajuste de mentalidade. Mas foi uma revelação tão grande que eu simplesmente precisava compartilhar com vocês. Vejam, entrando nisso. Eu sentia muita vergonha de quanto tempo levava para projetar conjuntos aparentemente simples, o que me desanimava de tentar fazer coisas progressivamente mais complexas. Mas então, só pelo fato de documentar essa jornada, percebi duas coisas. Ao ver os timelapses que gravei para este vídeo, percebi que meus projetos não levavam tanto tempo quanto eu pensava. Quando você está em fluxo, realmente perde a noção do tempo. Além disso, passei a perguntar a outros designers respeitados quanto tempo levavam para projetar, e fiquei surpreso ao saber que frequentemente eram semanas ou meses de trabalho integral. Essas coisas levam muito tempo, mas como não é exatamente divertido assistir alguém sentado na frente do computador no desenho assistido por computador por 4 horas, a maioria dos YouTubers minimiza ou omite completamente o tempo que realmente levou para criar seus projetos. E, na verdade, quando assisti alguns dos tutoriais de desenho assistido por computador acelerado no site do meu amigo TutalToby, às vezes, eu acabava encontrando maneiras ainda mais rápidas ou eficientes de fazer as coisas do que até mesmo os profissionais absolutos. O que quero dizer é, não pense que você é lento ou ineficiente, como eu pensava. Porque, primeiro, você não tem uma boa noção de tempo quando está realmente focado. E segundo, o trabalho de design simplesmente leva mais tempo do que a maioria das demonstrações online faz parecer. Dito isso, depois que eu entendi as grandes questões estruturais, lidei com montagens, design, fluxo e mentalidade, o resto dependia de eficiência, e eu ainda tinha muito o que aprender nesse aspecto. Provavelmente a maior lição de toda essa jornada foi o quanto você pode acelerar o processo de design usando atalhos simples em vez de ficar mexendo o mouse pelo seu espaço de trabalho, desenho assistido por computador, e como essa eficiência acaba tendo efeitos em cadeia depois. Por exemplo, claro, um atalho como o menu rápido S personalizável, em vez de procurar por uma função específica, ou apertar a tecla de espaço. Em vez de desmarcar as coisas uma de cada vez, esses atalhos podem economizar só uns 2 segundos cada. Mas, ao repetir essas ações milhares de vezes em um projeto, isso rapidamente soma horas. E isso é só o começo. E sobre decorar atalhos para ocultar esboços, mudar visualização, criar esboços, escolher ferramentas ou selecionar objetos ocultos? Ao invés de usar o mouse para ocultar e mostrar peças individualmente ao selecionar a desejada. Não estou exagerando quando digo que essas dicas sozinhas podem literalmente dobrar sua eficiência, economizando horas e ajudando você a manter o foco. Mas isso é só o começo dos efeitos acumulados. Porque quando certos recursos ficam mais rápidos e fáceis de acessar, na verdade fica mais fácil seguir as melhores práticas. Por exemplo, usar Shift-N para renomear um esboço ou uma peça, em vez de passar o mouse, dar um duplo clique e depois mover o mouse para cima para clicar em editar.
Isso economiza esforço, tornando mais provável que você faça isso, com efeitos acumulativos. Quando você realmente tira um tempo para nomear tudo, veja, na maioria dos softwares, desenho assistido por computador, você pode não só nomear as peças, mas também os esboços, recursos, tudo mesmo. E embora isso seja um passo extra, mesmo com o atalho do teclado, compensa muito mais pelo tempo economizado. Quantas vezes você já teve que voltar e modificar algo no seu projeto depois de imprimir, só para esquecer exatamente onde aquele recurso foi definido? E esse problema não melhora com o tempo, se você voltar ao projeto meses depois para melhorar seu design. Nomeando tudo, você economiza tempo ao buscar o esboço certo. Depois, faça a extrusão ou preencha. Além disso, você torna tudo muito mais fácil para outras pessoas remixarem ou colaborarem com você no futuro. Mas há uma forma ainda mais eficiente de modificar seus projetos: variáveis ou parâmetros para quem usa o Fusion. Se os esboços e recursos estiverem bem nomeados, é rápido acessar qualquer software de modelagem paramétrica e alterar parâmetros. Mas, se ainda precisar do mouse, entrar no esboço e achar os parâmetros certos, dê 2 cliques. Essas diferenças causam muita fricção. Se, no entanto, você usar variáveis, nem precisa entrar nesses esboços. E se você reutilizar as mesmas variáveis repetidamente? Por exemplo, em um estúdio de variáveis compartilhadas ao longo do projeto, você pode corrigir projetos inteiros com apenas algumas teclas. Não sabe quão precisa será a impressora? Crie uma variável para as folgas. Precisa criar versões diferentes dos seus projetos para usar com hardwares diferentes? Declare variáveis. Não tem certeza de quão grande você quer que algo fique? Você entendeu a ideia. Variáveis tornam rápido e fácil modificar projetos inteiros, desde que você planeje com antecedência nos seus esboços e projete de acordo. Você realmente precisa garantir que está fazendo coisas como extrudir para faces ou vértices específicos, em vez de fazer às cegas, por exemplo. Ou você acabará quebrando as coisas mais adiante. Ao projetar, é bom alterar suas variáveis para garantir que o projeto funcione mesmo quando forem modificadas. Mas caso você acabe quebrando as coisas enquanto mexe nos seus projetos, e provavelmente isso vai acontecer. Agora é um bom momento para lembrar você de mais uma daquelas boas práticas, que é versionamento e ramificações. Pessoalmente, por exemplo, eu sabia que poderia criar diferentes versões dos meus projetos ou ramificá-los em diferentes projetos com um ancestral comum. Na verdade, eu não sabia que era possível voltar no tempo e declarar pontos como versões retroativamente se esquecesse. Criar versões, como nas dicas, é uma boa prática. Por um motivo: se você cometer algum erro, isso te dá um ponto rápido para restaurar, voltar atrás, sem precisar perder minutos ou horas tentando descobrir onde tudo deu errado. Além disso, facilita bastante a colaboração com outros designers, tanto em ambiente profissional quanto ao compartilhar projetos com a comunidade de impressão 3D. Com as últimas dicas, sua linha do tempo provavelmente ficará muito mais limpa e inteligível do que nunca. Mas ainda assim, há algo a ser dito sobre ter menos recursos, tanto pela eficiência quanto pela legibilidade. Por isso, essa próxima dica foi tão transformadora para mim. Basicamente, é investir um tempo aprendendo sobre os recursos menos conhecidos, ou o que vou chamar de recursos conforme o uso, da sua suíte desenho assistido por computador. Vou explicar isso em breve, mas não quero focar este vídeo em nenhuma suíte desenho assistido por computador específica. Preciso dar exemplos, então desculpe se este for um pouco específico do Onshape. Um exemplo do que estou tentando dizer aqui seria a funcionalidade no Onshape. Para aplicar um chanfro em uma extrusão enquanto você a cria, em vez de usar o recurso de chanfro depois, o que significa cliques adicionais e mais um recurso poluindo sua linha do tempo, muitas vezes você pode simplesmente aplicar o chanfro diretamente na caixa de diálogo da extrusão. Outro exemplo semelhante seria o recurso de deslocamento diretamente dentro do comando booleano, que, aliás, você pode usar em conjunto. Dica número 7 para realmente maximizar a eficiência. Declare todas essas diferentes folgas como uma única variável. Há muitos outros exemplos. Eu, por exemplo, costumava sempre desenhar manualmente ou deslocar linhas sempre que precisava de uma fenda, até perceber que havia, na verdade, um recurso de fenda dentro do Onshape.
Eu costumava sempre criar um plano deslocado se precisasse dividir um objeto, até perceber que você pode, na verdade, usar qualquer face para dividir outro objeto. A lista segue, variando conforme o software. Então, minha recomendação seria apenas dedicar um tempo estudando esses recursos. Você pode usar a barra de menu da sua suíte desenho assistido por computador preferida e pesquisar no Google recursos que ainda não entende. Ou confira alguns tutoriais e vídeos online de pessoas como 2talToby para ver quais recursos outros estão usando em seu processo de design e como. Ultimamente, tenho dedicado bastante tempo a isso, e sempre aprendo ou relembro recursos diferentes e menos conhecidos. E isso está me tornando muito mais eficiente. Esse é um bom momento para citar outra lição. Na maioria dos softwares de desenho assistido por computador modernos, há várias maneiras de fazer a mesma coisa. Como disse antes, existem maneiras, como recursos conforme avança ou recursos dedicados. Recursos como a função de furo no OnShape são mais rápidos e eficientes, valendo a pena aprendê-los. Em outros casos, podem existir várias formas boas de fazer algo. Por exemplo, a diferença entre filetes no esboço e filetes na peça. Ou criar padrões dentro do seu esboço versus aplicar um padrão em uma função depois da extrusão. Às vezes, há métodos ou fluxos de trabalho bem diferentes para criar a mesma geometria. Digo isso porque, mesmo ressaltando os méritos de investir em eficiência. No fim, como meu pai dizia, o jeito mais rápido é o que conheço melhor. Quero dizer, claro, pode ser mais eficiente modelar algo com uma revolução, mas se você se sente mais confortável ou eficiente usando uma série de lofts, por exemplo, então não há nada de errado em fazer as coisas do jeito que você prefere. Então não perca tempo se culpando por não fazer as coisas do jeito perfeito ou ideal. Outra maneira de realmente melhorar sua eficiência, especialmente quando se trata de montagens mais complexas, é usando bibliotecas de peças. Admito com certa vergonha, mas eu realmente pensava assim. Se quisesse usar, por exemplo, um parafuso M3X8 no projeto, primeiro eu baixava de um site como o GrabCAD e importava para o projeto para usar na montagem. Eu sei. Só assistindo tutoriais no site da OnShape que percebi que a maioria dos softwares de desenho assistido por computador profissionais já tem uma biblioteca completa de todo o hardware padrão que você poderia querer usar. E não só isso, mas no OnShape você pode até importar componentes ou conjuntos inteiros de qualquer um dos milhões de outros projetos públicos que outras pessoas já enviaram e publicaram. Mas melhor ainda mais, pois em muitas dessas suítes de desenho assistido por computador, você pode realmente criar suas próprias bibliotecas de peças para ter tudo o que usa com frequência ao seu alcance. Digamos, por exemplo, que você é um viciado em múltiplas placas como eu. Você pode criar sua própria biblioteca de hardware comum, permitindo importar instantaneamente essas peças para seus conjuntos ou projetos futuros e integrá-las imediatamente às suas peças. Só uma observação, porém. Você só deve fazer isso para uso privado e pessoal se estiver carregando designs de outras pessoas, porque tecnicamente você pode estar violando a licença dos designs de outra pessoa ao distribuir o trabalho deles. De qualquer forma, isso economiza muito tempo. E eu não acredito que eu não sabia que isso existia. E quanto às bibliotecas de peças muito extensas, variadas ou personalizadas para serem listadas completamente? Por exemplo, existem milhões de tipos diferentes de configurações para caixas e bases Gridfinity, e ninguém vai fazer upload de uma biblioteca. Até mesmo para parafusos ou roscas M85. Para isso, usamos scripts de recursos ou complementos, como em outros softwares, desenho assistido por computador. Scripts de recursos são aplicativos ou plugins criados por outros desenvolvedores para ampliar a funcionalidade do seu pacote desenho assistido por computador. No OnShape, por exemplo, há scripts para texturizar objetos, inserir compartimentos Gridfinity personalizados, criar roscas customizadas, entre outros. Há complementos parecidos para outros softwares de desenho assistido por computador. Aproveitar esses plugins economiza muito tempo porque permite inserir funcionalidades rapidamente nos seus projetos. Isso poderia levar horas se você tivesse que projetar tudo manualmente, mas com apenas alguns cliques você consegue, e isso pode realmente elevar o nível dos seus projetos. Também, então não importa qual seja o seu pacote de desenho assistido por computador de preferência. Eu recomendo fortemente que você pesquise e instale alguns dos complementos mais populares
deles e dedique um tempo para aprender a usar esses complementos corretamente. Agora, outra questão de mentalidade que eu realmente tive que me esforçar para mudar foi em relação aos protótipos. Veja, na maioria dos projetos de Maker, seja construindo uma impressora 3D ou uma bancada de madeira personalizada. Normalmente, você faz de tudo para acertar logo, ou seja, meça 2 vezes, corte uma vez. Então, quando se tratava de design, percebi que estava me cobrando um padrão impossivelmente alto e me culpando quando meu primeiro protótipo não encaixava direito. A verdade é que, por melhor que você simule seu projeto com montagens, sempre haverá variáveis desconhecidas. Quando se trata de projetar algo novo, pode ser algo como folgas ou tolerâncias que precisam de ajuste, pode ser mecanismos que simplesmente não funcionam do jeito que você imaginou que funcionariam, ou simplesmente algo que não parece ou não se sente certo no mundo real quando você segura na mão. E aqui está a questão. Se você espera acertar de primeira, sempre vai ter uma associação negativa com criar coisas novas. Pelo menos era assim que eu me sentia. Então, em vez disso, estou tentando me ensinar a adotar uma abordagem mais alinhada com a forma como startups de software funcionam. Abraçar o fracasso, mas fracassar mais rápido e aprender o máximo possível nesse processo. Afinal, aprendemos mais com os erros do que com o sucesso, e a maioria deles custa muito mais do que um pouco de filamento desperdiçado. Agora, ao projetar algo, faço certas coisas de modo diferente, principalmente se for algo grande. Isolo as partes desconhecidas, como dobradiças ou mecanismos, e faço um teste de impressão só delas. Agora, a função de corte do seu slicer é realmente muito boa para fazer isso. E segundo, em vez de reimprimir protótipos que não encaixam, eu corto ou lixo fisicamente, derreto ou colo, e simplesmente ajusto eles até virar um novo protótipo. Para ver o que vai funcionar antes de atualizar meu projeto e imprimir de novo. Desse jeito, eu consigo basicamente cortar pela metade o tempo e o material desperdiçados no meu processo de criação. E isso reduz um pouco aquela culpa. Por fim, lembro que criar protótipos é parte natural e esperada do design. Empresas como a Reciclagem Fabrique criaram negócios baseados na reciclagem. O protótipo é impresso em 3D apenas pelos maiores e mais respeitados fabricantes da Alemanha. Então, se os profissionais de empresas como Bosch, Siemens e BMW precisam imprimir alguns protótipos antes de acertar, pode acreditar nisso. Amadores como eu também fazem. O que me traz de volta à pergunta que fiz no início deste vídeo. Depois de 60 dias me dedicando totalmente ao desenho assistido por computador, onde eu estou agora, o quanto eu realmente melhorei e será que consegui superar algumas das limitações e obstáculos que estavam me segurando? Bem, até o momento provavelmente não vou receber nenhuma oferta de emprego da SpaceX tão cedo, mas eu realmente acho que virei a chave. Veja, no fim das contas, tudo se resume à confiança. Se eu aprendi alguma coisa, foi isso. Projetos complexos demandam tempo e trabalho. Antes desse desafio, eu não tinha confiança para projetos maiores e não os enfrentava. Mas com o tempo, tanto criando projetos cada vez mais complexos por conta própria, quanto observando outras pessoas, eu realmente passei a perceber isso. As únicas coisas que me separam deles são, na verdade, a experiência e a confiança para realmente sentar, dedicar horas e adquirir essa experiência. Não, 60 dias não me tornaram um engenheiro treinado. Eu ainda não conheço os princípios de design por trás do motivo de se usar um tipo específico de rolamento, ou um determinado tamanho de engrenagem, ou algo assim. Mas, pela primeira vez, estou confiante de que, se eu seguir em frente, criando e aprendendo novas técnicas, vou chegar lá, e aposto que você também. Isso é tudo por esta semana, mas eu vejo todos vocês no The Next Layer.